Então, ampliar o seu entendimento acerca do que estamos falando sobre o trabalho voluntário. Mas é importante que fique muito claro isso. Nós precisamos servir. Nós estamos aqui nesse mundo para servir. Nós estamos aqui para glorificar a Deus e fazemos isso através do serviço. A maneira como nós servimos deve ter as características de um voluntário ou de um voluntariado. A exemplo do que acontece com Eric e sua família. Ele trabalha há mais de 30 anos como bancário, mexendo com grandes quantias de dinheiro. Ele é um investidor e ele então faz muitas negociações, não só aonde vive, mas também fora do seu país. Portanto, é alguém que lida muito com essa questão de negócios, de investimentos. E por mais de 30 anos, então, vem fazendo esse trabalho. Mas antes de iniciar esse trabalho, ele era professor de uma escola da periferia. E ele então atendia crianças, atendia famílias sem recursos. E a sua paixão era esta. A sua paixão estava ali, em servir aquelas famílias e aquelas crianças carentes naquela escola da periferia. Foi uma experiência muito agradável que ele pôde desfrutar por um período de tempo antes de entrar para o banco. Mas uma experiência que ele nem esperava que voltaria a colocar em prática. Por quê? Porque a sua esposa decidiu adotar uma criança. Isto já havia sido combinado com ele, de que quando o seu quarto filho, que é o caçula, completasse 7 anos, que ela adotaria uma criança. Pois bem, o caçula fez 7 anos. Ela disse: amor, nós vamos então adotar aquela criança que nós havíamos conversado. E ele então adotou essa criança. Mal sabia que aquele trabalho com aquela criança iria se transformar no ministério naquela família. Ele precisou se aposentar prematuramente do seu trabalho bancário. E agora já não eram mais 4 crianças, não eram mais 5 crianças, agora eram 11 crianças que eles estavam educando, investindo em suas vidas. Ele deixou o seu trabalho, em função dessa aposentadoria prematura, deixou o mundo dos negócios para fazer algo mais voltado para o seu coração, aonde estava a sua paixão. E ele, como a sua esposa, passaram a fazer aquele trabalho, ou seja, cuidar de 11 crianças, que passaram a ser os filhos deles. Ela, sua esposa, a Karen, também estava integralmente envolvida nesse trabalho. Não só nesse trabalho, como também no trabalho de assistência a carentes, a pessoas de rua, moradores de rua. Ela, juntamente com a sua igreja, levava marmitas, comida, periodicamente para essas pessoas de rua. Estou aqui relatando um pouco da história dessa família, da Karen e do Eric, para mostrar para vocês como essas pessoas se disponibilizaram para servir. Temos aqui então parte da história desse casal, que servem como sacerdotes. Por que servem como sacerdotes dos outros? Porque eles cuidam, eles intercedem, eles educam, eles alimentam, eles cumprem o seu papel no reino. É isso que iniciamos no domingo passado, quando falamos um pouco acerca dessa questão do sacerdócio. Nós somos sacerdotes uns dos outros. É a expressão que eu gostaria que você tivesse no seu coração. Eu sou um sacerdote do outro. O livro de Apocalipse, ele faz menção a respeito disso, quando ele diz lá no capítulo 1: Ele, Jesus, nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao seu Deus. Portanto, sendo assim,
a igreja é um reino de sacerdotes. Esta palavra, como vimos na semana passada, é tirada lá do Antigo Testamento. E você deve estar se lembrando de que no Antigo Testamento, o sacerdote, ele oferecia sacrifícios a Deus através da apresentação do sangue dos animais. Ele entrava no Santo dos Santos uma vez por ano para apresentar ou para representar o povo diante de Deus. Só que hoje os sacrifícios oferecidos pelos sacerdotes no Novo Testamento não são mais rituais como eram no passado. Agora são sacrifícios espirituais. Há um autor, através do seu livro, que ele faz menção de 5 sacrifícios espirituais para o homem do Novo Testamento. Deixa eu só apresentá-los para que possamos então entender melhor o nosso papel hoje como sacerdote. E o primeiro sacrifício que ele nos apresenta é a apresentação do nosso próprio corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não é isso que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 12? Rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, você agora não precisa levar um animal e apresentá-lo diante de Deus. É você que se apresenta diante de Deus como sacrifício a Deus. Deus, eu estou me entregando a Ti. Eu estou me oferecendo ao Senhor, para que através da minha vida eu possa prestar-te culto, através dos meus atos eu possa te adorar, através da minha música eu possa te engrandecer. Portanto, é um ato de adoração espiritual. Um outro sacrifício mencionado por esse autor é o sacrifício de louvor. Lá em Hebreus nós temos que o sacrifício de louvor é fruto de lábios que confessam o seu nome. São pessoas que através dos lábios, através da fala, cantada ou não, louvam ao Senhor com as suas vidas. Um outro aspecto desse sacrifício mencionado é o sacrifício das boas obras. Não negligencieis, diz o autor de Hebreus, a prática do bem, pois com tais sacrifícios Deus se agrada. Você não precisa mais fazer aquele ritual todo que no Antigo Testamento se fazia. Você agora, através da sua disposição de coração, das suas ações, da sua prática, você oferece a Deus sacrifícios através das boas obras. O outro item, o sacrifício dos bens. Não negligencieis, no mesmo texto, a mútua cooperação, porque esse também é um sacrifício que agrada a Deus. Ou seja, cooperarmos através dos bens, aquilo que Deus nos dá, ou aquilo que Ele permite que administremos, é para que possamos então compartilhar uns com os outros, beneficiar os outros. E por fim, o sacrifício do serviço. Paulo diz lá em Romanos 15: eu sirvo como sacerdote ao anunciar a boa notícia de Deus. Vocês veem alguma semelhança com o sacerdócio antigo, com o sacerdócio do Antigo Testamento? Vocês veem alguma semelhança em relação ao que nós estamos apresentando? Não tem. Portanto, quando nós falamos que somos sacerdotes nessa geração, não é com o mesmo formato do Antigo Testamento. E isso é importante que fique claro. Hoje nós apresentamos a nós mesmos com sacrifício vivo através da nossa vida e do nosso serviço. Cada um de nós, portanto, podemos e devemos apresentar-nos a Deus com as nossas vidas para o serviço. Senhor, nós estamos aqui para oferecermos a nós mesmos como sacrifício, para que o Senhor se utilize de nós, para que faça de nós um instrumento nas tuas mãos. Nesse sentido, queridos, quantas pessoas têm sido utilizadas
utilizadas por Deus como instrumentos dele. Nós utilizamos os domingos anteriores e compartilhamos com vocês experiências de pessoas que têm feito trabalhos maravilhosos. Aqui mesmo, dentro dessa igreja, quantas pessoas têm feito trabalhos maravilhosos? Pessoas que têm disponibilizado o seu tempo para servir os outros, para abençoar as vidas. Recentemente eu estava falando com uma irmã aqui da nossa igreja. E essa irmã me disse: olha, hoje eu recebi tantas visitas. Fulano de tal esteve aqui. Beltrano também veio. Ciclano também apareceu por aqui. Eu disse: está vendo só como você é querido? Quantas pessoas te visitando? O que é isso? É o povo de Deus fazendo as coisas